Atos capítulo 2, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Oh Deus. Oh Jesus, me ajuda a ganhar 50 desse povo hoje, Senhor. De cada um ainda. Amor. Passar dos 15, corre aqui, amor. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Põe no cronômetro aí, amor. Diz o seguinte, Atos 2, 1 ao 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como você supõe, ainda são 9 da manhã, ao contrário, e isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Continuamos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Irmãos, preste atenção, nós estamos olhando para um texto maravilhoso. Esse texto, para nós, pentecostais, ele é muito representativo, principalmente quando pentecostal, nós como pentecostais olhamos para o que aconteceu nesse dia de Pentecostes, que nada mais era do que os 50 ou 50º dia após a ressurreição de Cristo, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Então essa é a festa do Pentecostes, a comemoração, esse dia, o dia do Pentecostes representa o 50º dia da ressurreição de Cristo, após a ressurreição de Cristo Jesus. Mas presta atenção, nós como pentecostais, sempre quando olhamos para esse texto, sempre o que fica evidenciado para nós é aquilo que nós chamamos de avivamento. Nós sempre gostamos de olhar para esse texto e olhar para todas essas manifestações do Espírito Santo, né? Línguas como de fogo, o vento impetuoso. Nós sempre olhamos para isso. E nós não podemos negar essa evidência, nós não estamos negando essa evidência. Mas eu sempre digo que quando nós estamos muito focados num determinado assunto, às vezes nós perdemos de ver outros detalhes que são importantes e que a Bíblia também quer nos ensinar e que precisam ser aprendidos por nós. E dentro desse texto hoje eu gostaria de olhar exatamente para essa promessa. Veja só, é tão interessante porque
a vinda ou a descida, como queira, do Espírito Santo era uma promessa de Deus. O próprio Pedro vai falar ali que era uma promessa já predita pelo profeta Joel. Está lá no livro de Joel, no Antigo Testamento, e ele cita o texto do profeta Joel. Mas olha só que interessante, eu gostaria que nós olhássemos hoje para duas perspectivas nesse texto, ou dois motivos para que essa promessa tenha sido respondida. Dois efeitos dessa descida do Espírito Santo, porque nós não podemos ficar só com essa evidência, nós não podemos ficar só com esse sinal do orar em línguas estranhas, dessa manifestação sobrenatural que nós estamos tão acostumados a olhar. E mais uma vez, não estou negando isso. Hoje eu gostaria que nós olhássemos para duas perspectivas. Por quê? Por que Deus tinha uma promessa? Por que Deus fez uma promessa? Por que nós olhamos para o início da igreja e nós consideramos o início da igreja exatamente nesse período? E eu gostaria de falar de duas perspectivas sobre o papel do Espírito Santo na igreja, o papel do Espírito Santo dentro de todo esse processo, a partir do início, ou a partir do princípio da igreja. A primeira coisa que eu gostaria que nós olhássemos, quando nós olhamos para o papel do Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos entender, eu quero que a gente tire um pouco essa visão dessa manifestação do orar em línguas estranhas, das línguas de fogo repartidas sobre as pessoas. Quero que a gente tire um pouco a visão disso, e nós olhamos hoje para o papel do Espírito Santo. Fora essas manifestações que estão bem claras aqui nesse texto, qual é o papel do Espírito Santo para a vida da igreja? Primeira coisa, a primeira perspectiva, nós olhamos e encontramos o Espírito Santo como uma força capacitadora para a missão. Preste atenção, nós precisamos olhar para o papel do Espírito Santo não só como uma manifestação sobrenatural, não só como aquele período em que a gente diz assim, hoje eu senti a presença do Espírito Santo, né? Nós pentecostais gostamos muito disso, né? Hoje eu senti a presença do Espírito Santo, eu fui na igreja, o Espírito Santo estava presente. Então a gente vai tornando o Espírito Santo muitas das vezes esse Deus pessoal, e esse Deus que tem um papel tão importante para a vida da igreja, nós vamos transformando ele muitas das vezes só numa experiência, né? No culto, em determinado culto o Espírito Santo se manifestou, em determinado culto o Espírito Santo esteve presente. Quando eu dobrei os joelhos lá em casa, pastor, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu não estou negando nada dessas coisas, por favor. O problema é que às vezes nós ficamos só com esse foco e nós perdemos o que é outras essencialidades, se é que existe a palavra, do Espírito Santo para a vida da igreja. E quando nós olhamos para esse texto, e aqui nesse texto nós estamos vendo, né, nós estamos nos deparando com o Espírito Santo descendo sobre aqueles que representam o início da igreja. Então nós precisamos entender qual é o papel do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós encontramos aqui, nós encontramos no Espírito Santo uma força capacitadora para uma missão. Preste atenção, não confunda o Espírito Santo com uma energia, não confunda o Espírito Santo como uma força, uma coisa, um vento. Não, por favor, o Espírito Santo é Deus, nós precisamos entender isso. Ele se relaciona conosco de forma muito pessoal, isso nós não podemos negar. Quando eu falo que ele é uma força, não estou falando que ele é uma energia, eu estou dizendo que o Espírito Santo em nós é que nos capacita de uma forma poderosa para cumprirmos a missão. Quando nós olhamos para o versículo, eu pedi para continuar o versículo 14 em diante, porque nós vimos aqui exatamente Pedro, junto com os 11 discípulos de Jesus, se levantando no meio de uma multidão e dizendo para as pessoas o que era aquilo que estava acontecendo.
Para você, talvez, eu quero te lembrar um pouco, quero te fazer voltar um pouquinho o pensamento, uns dias atrás. Quem é esse Pedro? Esse Pedro é exatamente aquele que dias atrás havia negado que conhecia Jesus, porque ele estava com medo de também ser preso. Uma serva, uma empregada chega e falou: você é um daqueles homens que andava com aquele homem lá? E ele falou: não, eu não sou não, nem conheço ele. Veja, esse Pedro que há poucos dias atrás havia negado a Jesus, por medo de ser morto, de ser reconhecido, e talvez ter a sua vida prejudicada, sua saúde, a sua vida mesmo prejudicada por conta de ser associado a Jesus. Este mesmo homem que teve medo de ser preso, de ser morto, este mesmo homem que, para esse mesmo homem que lhe faltou coragem dias atrás para dizer: eu andava com ele sim, eu sou um discípulo dele. O texto diz que os 11 também estavam com ele. Quando você olha dias atrás, na noite em que os soldados foram para prender Jesus, o texto diz, a Bíblia diz que todos abandonaram Jesus. Os discípulos de Jesus todos abandonaram, todos ficaram com medo, todos correram. Você consegue entender? Pedro, juntamente com esses 11 homens que há poucos dias atrás negaram conhecer Jesus, fugiram para não serem pegos e talvez até mesmo mortos. Agora, dias depois, Jesus ressuscitou, dias depois o Espírito Santo vem sobre eles, e esse Pedro, que poucos dias atrás era um covarde, agora ele se levanta no meio de uma multidão e diz: ei, deixa eu falar para vocês o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui foi exatamente o que o profeta Joel havia profetizado. E a Bíblia diz que este Pedro, depois que ele termina de falar para as pessoas, de pregar a palavra de Deus, de falar desse evangelho, de falar desse Cristo, a Bíblia diz que ao final dessa mensagem mais de 3.000 pessoas se converteram. Você não gosta de crente, de pessoas convertidas não, gente? Você deu um glória a Deus. Que converte todo dia, converte gente, né? É tão natural, está convertendo gente aí na rua, aí, né? A gente nem se emociona mais com esse negócio, né? Não, nós temos que emocionar, nós temos que chorar, nós temos que dizer glória a Deus, aleluia. Mais um para Jesus, mais uma pessoa que está vindo para Jesus. Irmão, não tem que ficar alegre não, porque o nosso time vai ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, nós temos que ficar alegre, porque Jesus está salvando pessoas. Não tem que ficar alegre: ai, graças a Deus, subiu o salário. Irmão, subiu o salário, subiu a carne, subiu o arroz, subiu a luz, subiu tudo. A gente tem que ficar feliz. Sabe por quê? Porque essa felicidade de vidas convertidas vai para a eternidade. Não é uma felicidade que acaba amanhã, segunda-feira, né? Hoje decreta que aumenta o salário, você fica todo feliz. Amanhã, plantão do Jornal Nacional, subiu a gasolina. Aí você diz: subiu lá, mas subiu aqui também. Está entendendo? Então essas coisas aí não dá para a gente se alegrar não. Agora a gente tem que se alegrar mesmo com vidas salvas. Irmãos, eu vou falar de novo, mas quando você não ouviu tudo que eu falei aqui. Quando Pedro termina de pregar, mais de 3.000 pessoas se converteram. Aí sim, aí sim. E isso vai ser uma realidade nessa igreja. Olha que coisa interessante. Então presta atenção. Mas da onde Pedro... Quanto falta? Da onde... Não, estou em tempo. Da onde Pedro tirou essa coragem, se há poucos dias atrás ele tinha fugido de medo? Exatamente pela presença do Espírito Santo na vida dele. Então presta atenção, o papel do Espírito Santo não é só nos emocionar, mexer conosco. O papel do Espírito Santo não é só nos movimentar, fazer esses movimentos que a gente gosta, né? Eu amo dobrar os meus joelhos, eu amo colocar o meu fone, ligar um louvor e começar a ser tocado pelo Espírito Santo. Eu amo essas coisas. Mas só isso são experiências minhas, são as minhas experiências, a experiência que eu tenho com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não veio para nos dar experiências individuais,
Ele veio para pegar cada indivíduo e transformar e batizar esse espírito com um poder para cumprir a missão. E qual é a missão nossa? Alguém já disse, eu não gosto muito desses termos, mas tudo bem. Alguém já disse que a nossa missão é saquear o inferno e povoar os céus. É saquear o inferno e povoar os céus. Aí sim. Você consegue entender? Então todas essas experiências que nós temos com o Espírito Santo são maravilhosas. Coisa boa a gente dobrar o joelho em casa, a gente orar na igreja, na hora do louvor a gente diz, nossa, olha, senti algo diferente. Aí você diz, olha, isso aí é o Espírito Santo tocando em você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo tocando em você. Essas experiências individuais são maravilhosas, mas elas não se encerram, elas não são o fim. Elas são o meio para o fim. Quando o Espírito Santo vem em nós, quando ele veio sobre a igreja no livro de Atos, veja só, eles não ficaram só fazendo reunião de oração. Eles faziam reunião de oração, mas saíam dessa reunião de oração cheios de poder, coragem e ousadia, para continuar cumprindo a missão que Deus havia lhes dado. E a missão que Deus deu à igreja foi ser sal da terra e luz deste mundo. Foi levar o Evangelho de Cristo, a palavra de salvação, a todos, dentro de casa, fora de casa. Aí você vai dizer assim, ai pastor, eu não sei falar. Então receba a presença do Espírito Santo na tua vida, para que você se levante e com ousadia e coragem, comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A segunda coisa, está vendo? Segundo, o papel do Espírito Santo. Olha aqui, nós encontramos duas coisas, nem lembro mais o que eu falei. Duas coisas que o Espírito Santo faz. A primeira, o Espírito Santo vem a nós, no meio da igreja, como força capacitadora para a missão. Você não está sozinho para cumprir a missão, tá? Ninguém vai dizer assim, ó, vai lá e se vira. Não, Deus disse, vai, porque eu vou estar com você. Vai, porque eu estarei contigo. Não é lindo isso? Você não vai sozinho para a missão, gente. Você não vai sozinho. Você pode olhar à tua volta e não ter ninguém, nenhum amigo, nenhum colega, nenhum irmão de igreja, mas você nunca estará sozinho, porque o Espírito Santo vai com você para que a missão se cumpra. Segunda coisa que nós encontramos sobre o papel do Espírito Santo no que diz respeito no início da igreja. Nós encontramos o papel do Espírito Santo no que diz respeito à unidade e inclusão. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós estamos vendo aqui? O texto vai dizer, olha, quando eles foram batizados no Espírito Santo, o texto vai dizer que eles começaram a falar em outras línguas. Jerusalém estava cheio de pessoas, de vários povos, várias línguas, várias nações. E o texto vai dizer o quê? Que cada um deles ouvia o que aqueles homens diziam na sua própria língua. Sabe o que isso está querendo dizer? A universalidade do Evangelho. O Evangelho não é para uns, o Evangelho é para todos. A salvação em Cristo Jesus não é para um grupo de pessoas, é para todas as pessoas. Preste atenção. O que nós estamos olhando aqui? O Espírito Santo vindo sobre a igreja, capacitando a igreja para cumprir a missão. Pedro se levanta, os 11 se levantam, pregam, mais de 3.000 pessoas são salvas. O Espírito Santo vem sobre a igreja, eles começam a orar, e os povos, as pessoas na cidade começaram a ouvir e entender o que eles estavam dizendo, porque o que aqueles homens falavam na sua própria língua. Olha só, diferentes culturas ouviam a respeito das maravilhas de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não faz acepção de pessoas. E se o Espírito Santo está em mim, está em você, nós não podemos fazer acepção de pessoas. A partir do momento que eu olho para as pessoas e que eu começo a imaginar, ou começo a pensar que esta pessoa não é digna, não, acho que essa pessoa, não, acho que não. Não, mas esse fulano é terrível. Não, mas eu conheço a vida dele, isso aí não é papel nosso isso. Se o Espírito Santo está em nós,
nos movendo. Ele está se nós demos ao Espírito Santo a oportunidade dele cumprir o papel dele na nossa vida, então presta atenção, nós não podemos ser pessoas que fazem acepção de pessoas, julgamento de pessoas. Olhamos para as pessoas e já as condenamos. Não, isso aí nunca. Não, eu nem vou. Não. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo foi trazer para a igreja. Quando você olha aqui, ó, o texto vai dizer que 120 pessoas estavam em oração, esperando o Espírito Santo vir sobre eles. E sobre esse grupo de 120 haviam homens, haviam mulheres. Era Deus trazendo a unidade. Olha, o papel do Espírito Santo é dar a liga. Sabe, irmãos, eu fico muito preocupado quando dentro da igreja nós encontramos pessoas que não se dão com outras. Eu sempre digo, nós não vamos ser amigos íntimos de todos. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas também não vejo possibilidade da gente não aprender a conviver, da gente não aprender a olhar para o outro e entender que todos somos falhos, fracos, todos. Paulo diz, olha, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Preste atenção, não tem como. Mas esse não é papel meu. Mas eu nem tenho amizade com a Ariadna. Você pode não ter, mas tem algo que dá a liga. Tem algo que nos atrai, que nos une. E se eu não consigo me aproximar da Ariadna, se eu não consigo entender as dores dela, se eu não consigo entender as dificuldades dela, e eu não, mas isso não é comigo, ela é lá da célula do pastor, a célula que se vire. Nós vamos começar a virar grupinhos, panelinhas. Um grupinho aqui não se dá com aquele grupinho de lá, não pode, está errado, completamente errado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é a liga, é o Espírito Santo que traz essa conexão, é o Espírito Santo que nos mostra que Deus veio para todos, e como membros do corpo, nós temos que lutar para preservar a unidade do corpo. É isso que nós olhamos para o texto de Atos, no início da igreja, e quando nós vemos o Espírito Santo vindo, é isso que a gente encontra, o Espírito Santo trazendo unidade entre a igreja e incluindo pessoas, sabe, uma igreja de portas abertas. Uma igreja de portas abertas, é isso que precisamos ser, uma igreja de portas abertas. Uma igreja de portas abertas. Nós não podemos ser uma igreja de portas fechadas. Talvez você esteja pensando, pastor, mas e o ar-condicionado? Eu posso até pensar de forma literal. Mas não é sobre isso, não é sobre isso. Nós precisamos ser uma igreja de portas abertas, as pessoas precisam entender, você pode vir sem medo. Quando você botar o pé dentro dessa igreja, você vai encontrar pessoas que vão te amar, vão te respeitar, que vão cuidar de você, que vão sentir a tua falta quando você não estiver, que você não vai entrar a primeira vez e sair como se você não existisse. Sabe, isso é uma igreja de portas abertas. E as pessoas dizerem, eu fui num lugar e quero voltar. Eu fui num lugar e desse lugar que eu fui não saio mais. Sabe, é sobre isso. É sobre isso. Lá as pessoas não olharam a roupa que eu estou vestindo, o perfume que eu uso. Lá não se importaram se eu cheguei de carro, de bicicleta, de carroça, de a pé. Lá simplesmente me amaram, me abraçaram, me aceitaram. Uma igreja que deixa que o Espírito Santo cumpra o seu papel, inclui pessoas e promove a unidade da igreja. Uma igreja que permite que o Espírito Santo cumpra o seu papel, tem no Espírito Santo, e não na capacidade intelectual, e não no conhecimento teológico, a força capacitadora para a missão. É uma igreja que olha para si e diz, eu posso abrir a porta da minha casa, chamar 2 pessoas, botar sentado lá, e dizer, olha aqui, ó, a partir de hoje,
toda semana, uma vez por semana nós vamos estar aqui e você é meu convidado. Eu quero que você venha, porque nós vamos orar aqui. Aqui eu vou compartilhar um texto da palavra de Deus. Aqui nós vamos ouvir um louvor. Aqui nós vamos exaltar Jesus aqui. E eu quero que você encontre esse Jesus que eu encontrei. Você consegue entender, irmãos? É isso, é sobre isso. É sobre isso. É quando eu digo assim, eu não tenho conhecimento. Pode chamar as crianças, que eu falei que já ia terminar. Pode chamar as crianças lá, Lu. Aí, deu 15 minutos, não deu, amor? Deu sim. Deu, pode olhar aí que deu. Vou ficar lá no fundo, lá para pegar o... Aqui, ó. Eu comecei de 18. Passei 5 minutos, Alessandro. Alessandro, eu ia rachar com você. Pô. Passou 5 minutos, amor. 18, 28. Aí deu 38 já. Não, mas deu prorrogação, Estou no tempo. Presta atenção. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Tudo que essa igreja precisa. Que nós demos a Ele toda a liberdade, porque a igreja é dele. A igreja é dele. Então que nós demos a Ele toda a oportunidade. E que na nossa vida, o papel do Espírito Santo seja bem claro. Seja bem visível. Deus abençoe a cada um de vocês.